Todos conhecemos o fenômeno das notícias falsas. Esse tema tem sido recorrente desde o surgimento das mídias sociais. Mas e se eu te dissesse que as notícias falsas sempre foram uma coisa e que muitas vezes datas e eventos eram fabricados para servir a determinada narrativa política? Isso ainda é feito hoje e sempre foi feito pelas pessoas no poder. E um caso famoso é a história da queda de Roma em 476 d.C. E isso provaria uma notícia falsa tão poderosa que, mesmo hoje, 1500 anos depois, ainda caímos nessa invenção. Tanto assim que as entradas da Wikipédia e até mesmo os livros de história se referem à queda de Roma em 476. Mas como e por que foi fabricado? Quando o último imperador romano do Ocidente, Romulus Augustus, foi deposto em 4 de setembro de 476 d.C. pelo chefe germânico Urvacar, um governante impotente foi deposto e o general bárbaro agora governava diretamente sobre a Itália. Isso agora é frequentemente citado como a queda do Império Romano Ocidental. No entanto, Romulus Augustus, também frequentemente chamado de Augustulus, o pequeno Augustus, não detinha qualquer poder real. Ele tinha cerca de 11 anos de idade em 476 e o exército do Império Romano Ocidental, se ainda pode ser chamado de império nessa época, estava fortemente nas mãos dos feuderatis germânicos. E isso não era de modo algum um novo fenômeno. Já há 80 anos, um general semivândalo chamado Flávio Stilico detinha o verdadeiro poder no Império Romano Ocidental, e o jovem imperador Honorius foi efetivamente por muito tempo apenas um fantoche. Esse processo acelerou mais quando o Império Ocidental começou a declinar, e especialmente depois que o Magister Milton Ricimer assumiu o controle em 457, os imperadores muitas vezes seriam marionetes. Majoriano e Antêmio representam duas exceções heroicas, mas imperadores como Libius Severus ou Librius eram apenas marionetes de Ricímero. E Glucerius era apenas um fantoche do sobrinho burgúndio de Ricimer, Gundobad. O trono romano ocidental às vezes ficava vazio por muitos meses antes que um novo imperador fosse escolhido, como por exemplo de 456 a 457. Assim, aquele dia em 476 não foi nada incomum para os romanos. Na verdade, o evento não recebeu nenhuma atenção dos contemporâneos, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Não houve nenhum clamor, nenhuma lamentação de uma queda. A vida na cidade de Roma continuou inalterada em 476. O Senado ainda estava reunido, o prefeito urbano de Roma ainda era eleito, cônsules ainda eram escolhidos no Ocidente. Roma ainda era romana, mesmo em Ravenna, pouca coisa havia mudado. Em vez de um imperador de 11 anos sem poder, que na verdade era apenas um fantoche de seu pai Flavius Orestes, agora um general germânico estava sentado no trono. A vida continuou como de costume, mesmo em Ravenna. As regalias imperiais foram enviadas para Constantinopla, e Odoacro estava oficialmente governando em nome do imperador romano do leste Zeno em Constantinopla. Ninguém estava falando de uma queda de Roma, na verdade isso era frequentemente visto como uma reunificação do Império, onde a Itália agora era uma província do Império Romano em vez de seu próprio Império Ocidental separado. Quando Teodórico chegou à Itália por ordem de Zeno, ele derrubou Odoacro após alguns anos de guerra, e assim o reino ostrogótico nasceu em 493. Mas ainda assim, ninguém falava de uma queda. Pelo contrário, especialmente as primeiras décadas do longo reinado de Teoderico foram vistas por muitos como um renascimento do Império Romano Ocidental. A Sicília foi recuperada dos vândalos, e os ostrogóticos realizaram com sucesso uma campanha contra os Rugi, e incorporaram seu reino ao reino de Teoderico. Este reino ostrogótico não só era maior, mas também mais estável do que o Império Romano Ocidental após a morte de Majoriano em 461. E quando Teodórico ficou em Roma em 500 d.C. por mais de meio ano, ele entrou na cidade como Cassiodorus escreve, como um segundo Trajano.
A procissão de Teodórico pela cidade pareceu a muitos como os antigos triunfos imperiais. Ninguém estava falando de declínio, ao invés disso, renovação e renascimento imperial estavam sendo proclamados. Infelizmente, realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou assinatura do YouTube, por mais que eu sinta muito em dizer isso. Mas eu acho que a maioria agradeceria por apoiar um canal com o seu nome, e eu certamente agradeço muito, meus amigos. Na verdade, poderia-se argumentar que a ascensão de Teodorico marcou o renascimento do Império Romano Ocidental. Após 510, Teodorico governou efetivamente o reino visigodo como regente de seu neto infantil Amalarico. Isso foi, de fato, visto por muitos como o ressurgimento de um novo Império Romano Ocidental. Teodorico se apresentou na forma dos antigos imperadores romanos e meticulosamente preservou as antigas tradições e leis romanas. Ele destinou receita tributária para a restauração e proteção dos antigos edifícios imperiais de Roma. Ele emitiu moedas de qualidade notavelmente superior às dos últimos decênios do Império Romano Ocidental, parecendo com o imperador romano ocidental, exceto pelo bigode, que era distintamente germânico, a fim de enfatizar as paralelas com a velha Roma, mas também para manter alguma identidade germânica. Os senadores romanos Magnus Aurelius Cassiodorus Senator e Anicius Manlius Severinus Boetius, da antiga família aristocrática romana dos Anici, eram estadistas em Roma sob o governo de Teodórico, tratando a todos os títulos e contas como um imperador romano ocidental. Boécio até ocupou o antigo cargo de cônsul em 510. Cassiodoro nos dá contas detalhadas do surpreendentemente bom estado da cidade de Roma no início do século VI, eu falei sobre isso neste vídeo aqui. Mas então depois de 520, as relações entre o leste e o oeste começaram a piorar. Teodorico teve Boécio executado em 524 por motivos de traição. Sendo membro da antiga família Anici, os romanos orientais Anici ficaram indignados. As tensões começaram a aumentar entre o Império Romano do Oriente e este novo Império Romano do Ocidente sob o domínio germânico. Foi nessa época que Marcellinus Comus introduziu pela primeira vez o conceito da queda de Roma em 476. Ele era um cronista latino do Império Romano do Oriente que passou a maior parte de sua vida na corte de Constantinopla. Justiniano, o novo ambicioso imperador do Império Romano do Oriente, precisava de uma justificativa para invadir o Ocidente. Então Marcellinus Comus lhe deu ou seja, que o Ocidente foi tomado por bárbaros em 476 e que o Império Romano morreu nesse ano. É em seu trabalho Análise que podemos ler pela primeira vez sobre a queda de Roma naquele ano. Esta nova perspectiva legitimou as ações militares contra o Ocidente, pois agora, de repente, os romanos que viviam no Ocidente não faziam parte de um novo Império Romano do Ocidente de regra germânica, mas eram sujeitos a uma tomada de posse hostil de bárbaros que eram retratados como suprimindo brutalmente a população romana nativa. Foi um erro de Teodórico executar Boécio e outros, como Mimio Simaco, pois isso daria aos escritores do Império Romano do Oriente um poderoso tema para ser usado como propaganda. Isso fez com que os governantes germânicos parecessem tiranos sanguinários, onde uma invasão do Ocidente agora parecia necessária para libertar os pobres romanos desta tirania. Claro, os últimos 30 anos de regra muito benevolente por Teodorico não eram mais importantes. Assim foi por Marcellinus Comus que a data de 476 foi póstuma renomeada como a queda de Roma, simplesmente porque um governante de descendência itálico-romana foi trocado por um germânico.
Agora o pretexto estava lá, e por 535 a guerra com o reino austro-gótico tinha começado. Até 553 a guerra havia acabado, mas a Itália, completamente devastada e destruída. O que poderia ter sido o verdadeiro renascimento de um novo Império Romano Ocidental, com cada vez mais grau de governantes romanizados, até que em algum momento novos imperadores itálico-romanos ocidentais poderiam ter governado, foi completamente destruído em sua infância. Esta guerra gótica provou ser uma catástrofe gigante e efetivamente terminou a Antiguidade Tardia e mergulhou a Itália nas Idades Escuras. Eu falei extensivamente sobre os efeitos desastrosos que aquela guerra teve na Itália e em Roma nestes vídeos aqui. Mas tão poderosa se mostrou a propaganda do Império Romano do Oriente de Marcellinus Comus, que os escritores posteriores copiaram aquela narrativa dele. E assim foi que, até mesmo até o dia de hoje, a maioria das pessoas ainda cai nessa narrativa de propaganda fabricada de um cronista do Império Romano do Oriente, há 1500 anos. E se você estiver interessado no que as guerras góticas fizeram à Itália, você pode assistir a este vídeo aqui, no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado nas consequências para Roma em si, você pode assistir a outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, graças a Missi Imperi Romani e Benevalete.